Primeiro homem a pisar na Lua física. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, um engenheiro aeroespacial que se tornou um dos astronautas da missão Apollo 11. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. A bordo do módulo lunar Eagle, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ambos a serviço da missão Apollo 11, pousaram sobre a superfície da Lua, realizaram diversos experimentos, hastearam a bandeira estadunidense e coletaram diversas amostras de rochas e do solo lunar. Neil Armstrong tinha 39 anos de idade quando deu seu primeiro passo na Lua. Cerca de 20 minutos após a sua chegada, foi a vez do astronauta e piloto Buzz Aldrin. Conheça um pouco mais sobre a vida e a carreira do primeiro homem da história a pisar na Lua. Leia, também, Mitos e Verdades sobre a Chegada do Homem na Lua. Biografia de Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong, 1930-2012, nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, em 1930. Sua infância foi pacata, era uma criança calma e que gostava muito de ler. Com 8 anos, foi passado diretamente do segundo para o quarto ano da escola, era considerado por seus professores como um aluno nota 10. De acordo com algumas das entrevistas dadas por sua mãe, Viola Armstrong, Neil era extremamente focado em seus estudos. A infância de Armstrong não foi somente de estudos. Com 10 anos de idade, o futuro astronauta trabalhou como cortador de grama. Posteriormente foi entregador de uma farmácia. Também trabalhou como auxiliar em uma padaria, e foi funcionário administrativo em uma loja de materiais de construção, e em uma mercearia. Com 17 anos de idade, Armstrong começou a cursar engenharia aeroespacial, na Universidade Purdue. Seus estudos foram pagos por meio de um programa de estudos no qual os aplicantes comprometiam-se a fazer 2 anos de treino de voo e a servir, em seguida, por 1 ano na Marinha dos Estados Unidos, a fim de obterem o grau de bacharel. Neil Armstrong foi convocado pela Marinha dos Estados Unidos em 1949. Após diversos voos, foi qualificado e então formou-se como aviador naval em 1950. Participou de sua primeira missão de guerra em 1951, quando escoltou um avião de reconhecimento, durante a Guerra da Coreia. Ao todo, Armstrong completou 78 missões na Coreia, passando cerca de 121 horas no ar. Dessa forma, foi condecorado com a Medalha do Ar por destacar-se como piloto em missões bélicas. O ainda futuro astronauta permaneceu a serviço da Marinha por 8 anos, até voltar para a universidade, para concluir seus estudos. Em 1955, formou-se como bacharel em engenharia aeroespacial. 5 anos depois finalizou seu mestrado na mesma área, pela Universidade do Sul da Califórnia. Durante a sua graduação, Neil conheceu sua esposa, Janette Elizabeth Shearon, com quem teve 3 filhos, Eric, Mark e Karen. Essa última faleceu precocemente após a descoberta de um tumor cerebral que limitou seu desenvolvimento e suas capacidades de locomoção e de fala. Depois de tornar-se um bacharel, Armstrong passou a atuar como piloto de testes, tendo voado em mais de 200 modelos diferentes de caças, revelando para seus colegas e superiores a sua grande habilidade de pilotagem. Para saber mais a respeito de Neil Armstrong, recomendamos a leitura deste texto. Neil Armstrong, e da Lua, serviço militar, vida e morte. Carreira de astronauta. Em 1958, Armstrong foi selecionado pelo programa Main Space Soyuz, MIS, cujo objetivo era colocar um ser humano no espaço antes que a União Soviética o fizesse. Pouco tempo depois, o governo estadunidense cancelou o financiamento do programa, de modo que a NASA pôde chefiar o seu próprio programa de exploração espacial, o Mercury. Armstrong não estava habilitado a tornar-se um dos astronautas do programa Mercury, pois nele só se permitia militares para tal função.
Entretanto, em 1960, ele foi selecionado como consultor e posteriormente convidado a atuar como um dos pilotos e engenheiros no projeto X-20 Dinosaur, cujo intuito era a produção de um avião espacial que pudesse ser usado em missões de reconhecimento, resgate espacial, manutenção de satélites, bombardeios, etc. Em 1962, a NASA anunciou que receberia a candidatura de mais astronautas, só que dessa vez para o programa Gemini, e que nesse projeto seriam aceitos pilotos civis qualificados para a missão. Armstrong candidatou-se para o trabalho, no entanto, sua candidatura chegou com uma semana de atraso. Por sorte, um ex-colega de trabalho viu sua aplicação e colocou-a junto às demais candidaturas, antes que alguém percebesse a irregularidade. Em 13 de setembro de 1962, o civil engenheiro Neil Armstrong foi convocado para integrar o time de astronautas da NASA. O primeiro acoplamento de espaçonaves da história teve a participação de Neil Armstrong. Créditos de imagem. NASA/reprodução, ele participou da equipe reserva do voo tripulado Gemini V, seu papel enquanto integrante da equipe foi o de auxiliar a confecção de equipamentos e procedimentos necessários para um voo tripulado de longa duração. Armstrong participou da equipe principal em uma das missões mais cruciais do programa Gemini 8. Nesse caso, ele e o astronauta David Scott realizaram a primeira manobra de acoplamento de espaçonaves na órbita terrestre. Leia também: Sputnik 1, o primeiro satélite a orbitar a Terra. Neil Armstrong e o programa Apollo 11. No dia 27 de janeiro de 1967, os astronautas Neil Armstrong, Gordon Cooper, Richard Gordon e Jim Lovell estavam reunidos em Washington para a assinatura do Tratado do Espaço Sideral. Na ocasião, os astronautas foram informados sobre o fracasso da missão Apollo 1, que levou à morte os 3 tripulantes que estavam na nave. Em 5 de abril de 1967, 18 astronautas do programa Apollo foram reunidos para discutir a causa do acidente sofrido pela tripulação da espaçonave lançada pela missão Apollo 1. Nessa reunião, de acordo com os presentes, foi afirmado que os primeiros homens que iriam chegar à Lua estavam naquela sala. Apesar disso, Armstrong não demonstrou nenhuma reação à frase. Para ele isso era natural, uma vez que os veteranos do projeto Gemini eram as únicas pessoas do mundo capazes de levar adiante as missões até a Lua. Em 1968, Donald Slayton, astronauta e também supervisor dos voos tripulados da NASA, ofereceu a Neil Armstrong o posto de comandante da missão Apollo 11. Na época, a espaçonave Apollo 8 estava na órbita da Lua. Poucos dias depois, a tripulação da Apollo 11 foi oficialmente divulgada e era composta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins preparando-se para o lançamento do Saturn V. Créditos de imagem. NASA/reprodução, durante uma reunião com os diretores da missão Apollo 11, em março de 1969, ficou decidido que Armstrong seria o primeiro homem a pisar na Lua. A justificativa dos diretores era o projeto da cabine do módulo lunar Eagle, cuja disposição dificultaria a saída do piloto, Buzz Aldrin. A decisão foi polêmica. Aldrin tentou, por várias vezes, alterar o cronograma do pouso para que ele pudesse ser o primeiro homem a pisar na Lua. No entanto, os diretores do programa permaneceram com o projeto, assim como ele fora concebido. Em 16 de julho de 1969, às 13h32 UTC, o foguete Saturn V lançou a espaçonave Apollo 11 em direção à Lua. Durante a alunissagem, Armstrong percebeu que o módulo lunar encontrava-se em queda com velocidade superior à planejada e que, por isso, poderia cair a muitos quilômetros de seu local de pouso. Assim, ele assumiu o controle semi-manual do módulo Eagle e conseguiu pousá-lo com segurança, quando lhe restava apenas 20 segundos de combustível. Astronautas que pisaram na Lua depois de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, mais 10 astronautas pisaram sobre a superfície lunar. Todos esses astronautas eram do programa Apollo, ou seja, ao todo, 12 pessoas já pisaram na superfície do nosso satélite natural.
Apesar de terem sido realizadas 6 missões tripuladas em direção à Lua, com 3 astronautas em cada uma, em todas elas, um dos astronautas permaneceu em órbita da Lua, no módulo de comando. Por mim, Rafael Ellerbrock Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar sobre a superfície da Lua. Créditos de imagem: NASA.